Você sabia que nos anos 50 existiam tratores tão resistentes que, se você os batesse contra uma parede, era a parede que pedia desculpas? Foi uma época dourada do campo, quando o aço era aço de verdade e os motores rugiam como feras. Mas quais eram os melhores? Fique até o final do vídeo e descubra qual é o melhor de todos. Número 10. Ford 8N. O trator que fez história e ainda dá trabalho. Em 1950, se você fosse agricultor e não tivesse um Ford 8N, provavelmente te olhariam estranho no mercado. Esse pequeno colosso foi o resultado da genialidade de Henry Ford. Embora sua produção tenha começado em 1947, o modelo atingiu seu auge de popularidade na década de 50, tornando-se um dos tratores mais vendidos de todos os tempos. Isso acontecia porque era barato, robusto e fácil de usar. Era, basicamente, o equivalente a um Nokia 1100, mas com rodas e escapamento. O Ford 8N vinha com motor a gasolina de 4 cilindros e 2.0 litros que gerava 27 cavalos de potência no motor, e cerca de 23 cavalos de potência na tomada de força, PTO. Seu torque girava em torno de 120 Nm, um número modesto hoje, mas ideal para seu tamanho e época. E sim, não tinha Bluetooth nem GPS, mas sua direção era tão suave e sua embreagem tão tolerante que até uma criança de 12 anos poderia dirigi-lo. E de fato, muitos o faziam, embora hoje isso rendesse um processo. Sua transmissão de 4 marchas era simples, mas eficaz, e seu preço na época era de cerca de $1.400, o que em termos atuais seria como comprar uma moto usada, mas que podia arar meio hectare. O interessante no 8N era seu design com eixo traseiro de 3 pontos, que permitia conectar implementos com facilidade. Foi um dos primeiros tratores acessíveis com essa inovação, tornando-se o sonho de todo agricultor médio. Além disso, sua produção em massa garantiu uma disponibilidade quase infinita de peças. Hoje em dia, ainda é possível encontrar unidades funcionando perfeitamente, e não é raro ver algum restaurado participando de desfiles agrícolas ou até trabalhando em pequenas propriedades. Se esse trator falasse, diria: "Não sou veloz, mas nunca vou te deixar na mão." E isso transforma em uma lenda. Número 9. John Deere Model 60. O amigo verde que não conhecia descanso. Se o Ford 8N era o trator popular da época, o John Deere Model 60 era o trator que chegava no campo de chapéu de cowboy e atitude de "eu não descanso nem no domingo." Lançado em 1952 e produzido até 1956, esse colosso pintado de verde e amarelo foi uma evolução direta do mítico Model A, mas com mais força, mais músculo e, sim, mais roncos. Debaixo de seu longo capô pulsava um motor a gasolina de 2 cilindros em linha. Isso mesmo, apenas 2, mas gigantes, com 5,5 litros de capacidade, que entregava 37 cavalos de potência no motor e aproximadamente 31 cavalos na tomada de força, PTO. O torque facilmente passava dos 200 Nm. Se isso não parecer muito, lembre-se de que era um trator que parecia ter mais força do que equilíbrio. Seu som era tão peculiar que os fãs o apelidaram de um martelo verde, e quando acelerava, parecia que um T-Rex estava rindo dentro do motor. A transmissão era de 6 marchas à frente e uma ré, permitindo trabalhar em todo tipo de terreno, desde campo plano até solos mais rebeldes. E falando em rebeldes, o Model 60 vinha em versões a diesel, propano e até querosene, porque nos anos 50 nunca se sabia se o mundo ia acabar por guerra ou por inflação, e era melhor ter opções. Seu preço na época girava em torno de $2.500, um investimento sério, mas quem o comprava sabia que estava levando para casa um tanque de trabalho. De fato, há unidades que, 70 anos depois, ainda ligam com uma só volta de manivela e uma bênção. A verdadeira magia do John Deere 60 não estava apenas em sua confiabilidade mecânica, mas em sua presença. Era o tipo de máquina que fazia as crianças da vila pararem de brincar de bolinha de gude para vê-lo passar. E, em muitos casos, foi o primeiro trator que alguém dirigiu junto com o avô. Número 8. Ali-Chalmers WD-45. O trator que veio com esteroides de fábrica. Em 1953, a Ali-Chalmers decidiu que já era hora de parar de jogar seguro e apresentar um trator que não fosse apenas confiável, mas que também tivesse um punch extra debaixo do capô. Assim nasceu o WD-45, o sucessor turbinado do WD, e um dos tratores mais confiáveis e poderosos de sua época. Comecemos pelo coração da fera, um motor de 4 cilindros, disponível em versões gasolina, diesel e propano, com capacidade de 4,3 litros.
Esse bloco gerava nada menos que 39 cavalos de potência na tomada de força, PTO, e mais de 45 cavalos no motor, um número respeitável para um trator de tração traseira nos anos 50. Seu torque passava confortavelmente dos 230 Nm, transformando-o em um verdadeiro animal de carga. O WD-45 também foi um dos primeiros tratores de sua categoria a incluir o sistema Power Diretor, que permitia alternar entre alta e baixa sem parar o trator, uma espécie de transmissão semiautomática que, para os anos 50, era como colocar Bluetooth em um gramofone. Essa característica era tão avançada que muitos agricultores achavam que estavam usando tecnologia militar secreta. Seu preço era de aproximadamente $2.600 em sua versão básica de fábrica. Mas atenção, ele vinha com a confiabilidade de um motor que simplesmente se recusava a morrer. Literalmente, há unidades que ultrapassaram 20 mil horas de uso sem precisar de uma reconstrução maior. E isso, no mundo agrícola, é como dizer que seu avô ainda levanta sacos de grãos aos 100 anos. Quanto ao design, era robusto, sem frescuras, com linhas retas e pintura laranja que podia ser vista do outro lado do campo. Era um trator que não precisava gritar para ser notado, embora o rugido do escapamento em funcionamento fosse suficiente para calar as galinhas. O WD-45 se tornou um dos maiores sucessos da Allis-Chalmers, e com razão. Era o tipo de máquina que trabalhava sob chuva, sol, neve ou até depois de uma festa da vila. De fato, se a terra congelasse amanhã, haveria um WD-45 ligando com um clique, como se nada tivesse acontecido. Número 7. Minneapolis Moline U, o trator que nunca reclamava, nem se o partissem ao meio. Se algum dia existiu um trator que encarnasse a frase duro como pedra e teimosamente resistente, esse foi o Minneapolis Moline U. Esse tanque laranja e creme, nascido nos anos 30 mas que viveu sua melhor época nos anos 50, tornou-se um dos pilares da agricultura norte-americana. E não apenas por ser um trator, era um símbolo de confiança mecânica. O modelo U, especialmente em suas variantes posteriores dos anos 50, como o U-TO e o UTS, era uma máquina feita para durar. Contava com um motor a gasolina de 4 cilindros em linha, com capacidade de 5,6 litros, que entregava cerca de 40 cavalos de potência na tomada de força, PTO, e um torque que flertava com os 270 Nm. Parece modesto, mas posso garantir que esse trator puxava mais do que aparentava. Era aquele quietinho que, quando entrava em ação, deixava todo mundo de boca aberta. A Minneapolis Moline não projetava apenas tratores duráveis, mas também se preocupava com o conforto e a visibilidade do operador, algo que, nos anos 50, era quase um luxo. O assento com molas, o volante leve e a posição elevada de condução faziam com que dirigi-lo não fosse uma tortura medieval, como acontecia com outros modelos da época. Seu preço girava em torno de $2.200, acessível, mas não barato. Ainda assim, cada centavo valia a pena. Esse trator era famoso por trabalhar jornadas inteiras com pouco ou nenhum cuidado. Havia agricultores que literalmente esqueciam de trocar o óleo por meses e o molínio seguia como se nada tivesse acontecido. Um detalhe curioso, ele podia funcionar com vários combustíveis, incluindo gasolina, querosene e até propano, o que o tornava um verdadeiro camaleão do campo. Se faltava gasolina, bastava dar-lhe algo que queimasse, e ele respondia, "Me dá mais." Seu design era reto, sem enfeites e cheio de caráter. Não era o mais bonito, mas como dizem alguns avós agricultores, se for para a guerra, melhor ir com um trator feio do que com um que se maquia. Número 6. Ferguson TO-30. O pequeno rebelde que desafiou os gigantes. Quando pensamos em tratores confiáveis dos anos 50, vem à mente aquelas bestas enormes cheias de ferro e barulho. Mas o Ferguson TO-30 veio mostrar que não era preciso ser grande para fazer coisas grandes. Esse trator britânico-americano foi a prova viva de que inovação e eficiência podiam andar de mãos dadas com simplicidade e uma boa dose de atitude desafiadora. Lançado em 1951, o Ferguson TO-30 foi o irmão maior do bem-sucedido TO-20, mas com mais força e melhores recursos. Equipado com o motor Continental Z129 de 4 cilindros e 2,1 litros, entregava cerca de 30 cavalos na PTO. Mas o mais interessante era como usava essa potência. Graças ao seu design leve e ao centro de gravidade baixo, o TO-30 podia manobrar em terrenos irregulares como se fosse um bailarino de tango mecânico. Um dos seus pontos fortes era o sistema hidráulico de 3 pontos Ferguson, uma invenção revolucionária que literalmente mudou a forma como os tratores trabalhavam com implementos. Antes disso, os arados eram como sogras,
difíceis de controlar e sempre empurrando para o lado errado. Com esse sistema, o operador podia levantar, baixar e ajustar ferramentas diretamente do assento, o que era praticamente mágica nos anos 50. Quanto ao torque, não era monstruoso, mas rondava os 140 Nm, suficiente para suas tarefas. E seu preço, em torno de $1.500, o tornava extremamente popular entre pequenos e médios produtores. Em essência, era um cavalo de batalha barato, confiável e sem complicações. Esteticamente, o TO-30 tinha seu charme, cinza metálico, linhas limpas, sem frescuras. Parecia mais um eletrodoméstico sobre rodas do que um trator, mas isso lhe dava uma identidade única. E o melhor, ligava no frio como se vivesse no Caribe. Número 5. Ford NA Golden Jubilee, o trator que comemorava trabalhando. Em 1953, a Ford não estava apenas fabricando carros bonitos com cromados brilhantes. Também estava produzindo uma verdadeira joia do campo para comemorar seu 50º aniversário. Assim nasceu o Ford NA, também conhecido como Golden Jubilee, e se havia algo que ele deixou claro desde o primeiro dia é que esse trator comemorava com trabalho, não com discursos. Esse modelo foi o primeiro da linha Ford a incorporar um design completamente novo desde os famosos tratores da série N. Mas o NAA não parou na estética. Trouxe melhorias técnicas que o colocaram no panteão dos tratores mais confiáveis dos anos 50. Seu motor Red Tiger de 2,2 litros entregava 32 cavalos de potência e um torque de aproximadamente 150 Nm, mais que suficiente para mover implementos com precisão e constância. Esse motor de 4 cilindros em linha, refrigerado a água e movido a gasolina, tinha tanta confiabilidade que os agricultores brincavam dizendo que podia arar até depois de uma guerra nuclear. Talvez não seja cientificamente comprovado, mas ninguém duvida de sua resistência lendária. O NAA também introduziu um novo sistema hidráulico independente da embreagem, permitindo levantar ou baixar implementos mesmo com o trator parado. Para a época, isso era como ter controle remoto quando todos ainda giravam botões. Era eficiência com gravata dourada. Em termos de preço, custava cerca de $1.800 em 1953. Por esse valor, você levava um trator que podia durar décadas com manutenção básica. De fato, ainda existem centenas operando em fazendas familiares nos Estados Unidos, e os fóruns de restauradores o adoram tanto que parece ter um fã-clube próprio. Como homenagem, esse trator vinha com um emblema especial do 50º aniversário. Alguns agricultores não queriam nem sujá-lo de tão bonito que era. Mas, claro, o barro sempre vence. Número 4. John Deere Model 70. O músculo verde que dominou a década. Só de ouvir o nome, mais de um avô agricultor já se levanta. Esse trator foi um dos pilares da marca durante os anos 50 e uma verdadeira besta de confiabilidade. Lançado em 1953, o Model 70 foi o primeiro trator a diesel de 2 cilindros da linha John Deere, o que rapidamente o tornou uma opção robusta para quem buscava desempenho de longo prazo sem hipotecar a fazenda. Seu motor diesel de 6,2 litros entregava aproximadamente 57 cavalos de potência no eixo e um torque próximo dos 300 Nm. E embora tivesse apenas 2 cilindros, eles eram tão grandes que faziam vibrar até o orgulho dos outros tratores da região. Mas não era só diesel. O 70 também estava disponível em versões a gasolina, querosene e até gás LP. Ou seja, esse trator era mais versátil que um suíço com canivete. Precisava de algo. O 70 tinha. E se não tinha, improvisava. Em termos de design, o Model 70 era largo, firme e com uma postura intimidadora que fazia parecer o Hulk do campo. Não era raro vê-lo puxando arados de 5 discos, semeadoras de várias linhas ou até reboques carregados até o teto. Seu peso girava em torno de 3.300 quilos, o que o mantinha bem colado ao chão, mesmo em terrenos lamacentos ou íngremes. O preço original nos anos 50 variava entre $2.500 e $3.000, dependendo do tipo de combustível e acessórios. Hoje em dia, encontrar um restaurado pode custar mais de $20.000 em leilões, porque o culto ao John Deere Model 70 é real, e tão barulhento quanto seu escapamento. E atenção, apesar do tamanho e da força, tinha uma condução suave para a época. A embreagem de disco seco e a transmissão de 6 marchas eram tão confiáveis que você podia trocar de marcha sem sentir que estava sacudindo uma caixa de ferramentas. Número 3. Massey Harris 44. O titã canadense que nunca se rendia. Esse gigante canadense foi um fenômeno dos anos 50,
projetado com uma única ideia em mente: durar mais que a sua sogra com café e vontade de conversar. Fabricado entre 1946 e 1955, o Massey Harris 44 foi um dos mais versáteis de sua época. Podia ser encomendado com motor a gasolina, diesel ou até GLP, sim, gás liquefeito de petróleo, uma raridade para o período. Sua versão mais popular tinha um motor de 4 cilindros e 5 litros, que entregava cerca de 46 cavalos na PTO e um torque de aproximadamente 260 Nm. Para um trator de meados do século, era como ter um V8 dos anos 30 debaixo do capô. Em termos de peso, o Massey 44 ficava na casa dos 2.500 quilos, e seu design era tão robusto que se dizia que você podia colocar um estábulo inteiro em cima dele e ele ainda arrancaria. Seu sistema de transmissão de 5 marchas à frente e uma ré era simples, mas resistente, com uma suavidade nas trocas que muitos agricultores ainda lembram com nostalgia e com os dedos intactos. Um de seus segredos de confiabilidade estava na simplicidade da engenharia. Nada de sensores desnecessários nem eletrônica temperamental. O Massey 44 era tudo mecânico, tudo músculo, tudo coração. Se algo falhava, bastava uma chave inglesa, algumas pragas e 10 minutos de engenho para voltar a rugir. Era o favorito daqueles que moravam longe da oficina mais próxima. O preço original girava em torno de $2.100, mas hoje o Massey 44 em bom estado pode chegar a $18.000, especialmente se tiver implementos originais ou se for restaurado com carinho. Número 1. John Deere Model R, o diesel indestrutível que marcou uma era. E chegamos ao trono. O lugar mais alto deste ranking está reservado para um dos tratores mais lendários, confiáveis e adorados de toda a década de 50, o John Deere Model R. Esse bruto não foi apenas o primeiro trator a diesel da marca, mas também uma revolução mecânica sobre rodas. E não é exagero, foi tão confiável que muitos ainda o ligam hoje, 70 anos depois, como se tivesse saído ontem da fábrica. Lançado em 1949 e produzido até 1954, o John Deere Model R era uma mole imensa, feita para suportar os castigos dos campos mais duros. E fazia isso sem reclamar, sem quebrar e sem pedir férias. Seu motor diesel de 2 cilindros, com 7,6 litros de capacidade, gerava cerca de 51 cavalos na PTO e mais de 350 Nm de torque, colocando entre os tratores mais potentes e eficientes do seu tempo. Mas a genialidade não parava aí. O Model R também trazia um pequeno motor auxiliar a gasolina, conhecido como ponimotor, que servia para aquecer e dar partida no motor diesel enorme. Um sistema peculiar, sim, mas extremamente útil quando o frio congelava até os cílios. Graças a esse detalhe, o Model R podia arrancar até nos invernos mais cruéis, quando outros tratores só serviam para congelar esperanças. Quanto às dimensões, pesava mais de 3.800 quilos, e sua transmissão de 6 marchas à frente e uma ré oferecia excelente versatilidade para trabalhos pesados e transporte. Tudo isso sem perder um pingo de confiabilidade. Era tão resistente que se conta que em algumas fazendas do meio-oeste funcionou durante 20 anos sem precisar de uma reconstrução completa. O motor parecia imortal. E provavelmente era. O preço original rondava os $3.000, uma soma considerável, mas mais do que justificada pela qualidade. Hoje, um John Deere R restaurado pode ultrapassar os $30.000 em leilões, especialmente se ainda tiver o ponimotor funcionando. E se você encontrar um em operação em algum canto do mundo, não se espante. Esse trator ainda pode lavrar hectares inteiros como se fosse o primeiro dia. Encerramento. E assim chegamos ao final deste vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like para continuarmos trazendo mais conteúdos como este. Além disso, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos novos vídeos. Desejo a você um ótimo dia e até a próxima.